Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar sobre expansão da consciência na hipnose com Diana Leite, falar sobre abduções. A hipnose de Diana é a hipnose para descobrir os babados do passado de muita gente. Vamos hoje conversar com ela sobre tudo isso, expansão de consciência, hipnose. Vocês sabem que eu também sou hipnoterapeuta, o quanto eu amo esse assunto da gente cavucar o subconsciente, conseguir ressignificar coisa. E a técnica de hipnose da Diana é muito mais além do que vocês pensam. E ela vai falar bastante para a gente sobre isso. Eu estou animadíssima para esse bate-papo. E antes de chamá-la, lembrar para vocês compartilharem, se inscreverem no canal, curtir o conteúdo. Lembrando que o YouTube precisa entender que a gente gosta de falar desses babados mesmo, que a expansão de consciência é importante, que precisamos despertar o máximo possível de pessoas. Quanto mais despertos no mundo, vamos ter um mundo melhor para todos. É esse o objetivo, plantar a sementinha ali do amor, do despertar, da felicidade, do frequenciamento positivo, expansão de consciência, e a gente cada vez mais melhorar a mentalidade, a saúde mental, espiritual, física também, de todo mundo, né? Então vamos aí divulgar esse trabalho que é feito com muito amor e carinho para todo mundo. E falar do Flutuar. Vocês sabem o quanto eu amo a Flutuar. Sempre que eu estou em São Paulo, todo mês eu estou em São Paulo, todo mês eu bato ponto lá no Flutuar, faço uma experiência Flutuar maravilhosa. Quem não conhece a Flutuar, é um espaço que fica em Pinheiros, em São Paulo. Vocês têm o cupom, GUTA25, para ganhar 25% de desconto. Aproveita a oportunidade. É uma experiência, vou falar aqui, tentar falar rapidamente, que eu me empolgo quando falo da Flutuar. É uma cápsula com água, tipo uma banheira enorme, que você fica flutuando naquela água. É uma água super salgada, com sais de magnésio, é uma água que tem propriedades de melhoramento, de corpo também, né, de osmose e tal, de melhoria de saúde. E a temperatura da água, a temperatura do corpo, a mesma temperatura. E eles têm cromoterapia, sound healing. Você pode fechar a cápsula e ficar lá com a cápsulazinha fechada. Ela é grande, ela é do tamanho de um fusca, assim, dá para você abrir os braços, abrir as pernas, ficar bem folgadão lá. Eu fico boiando lá, flutuando, realmente não é pequenininha, não, é bem confortável. Vocês fiquem tranquilos, não dá claustrofobia nenhuma. Se quiser ficar com a luzinha de cromoterapia lá piscando, pode deixar. Se quiser deixar o sound healing, pode deixar. Geralmente, o que eu faço? Primeiros 5 minutinhos eu deixo lá a cromoterapia, o sound healing, depois eu, tem um botãozinho lá, eu, tiro o botão, aperto o botão, apaga a luz, apaga tudo, eu fico só naquela escuridão, flutuando ali. Caramba, é muito legal. É uma experiência sensorial incrível, porque você perde a percepção sensitiva. Você não consegue perceber o que é água, o que é corpo, o que é o ar, porque depois de um tempo fica tudo na mesma temperatura. Você consegue não ter aquela percepção, você parece que está expandindo o corpo. Eu me sinto como aqueles astronautas boiando lá no universo. Eu me sinto expandida como se eu fosse gigante, como se o meu corpo fosse enorme. Tem uma hora que eu estou num relaxamento tão grande, tão profundo, que eu desconecto. Tem pessoas que desprendem, né? Enfim. E medita, entra numa meditação profunda. É maravilhoso. E engraçado não, né? A gente sabe que isso acontece. Quando a gente dá um silêncio para a mente, a gente faz o quê? Dá abertura para respostas. Né? Nosso interior é muito sábio, nosso subconsciente é fantástico. E ele, começa a trazer resposta de muita coisa que a gente estava refletindo, não conseguia, a mente que mente, né? A gente fica pensando, não consegue, às vezes, ter solução para problemas, ou pensar em coisa criativa, quem é empreendedor tem que trazer essas coisas na cabeça. Então, quando você está silenciando, você consegue permitir que o seu subconsciente se apresente e traga para você solução de alguma coisa que você não sabia, traga insights, traga respostas. E eu, particularmente, sempre que eu estou no Flutuar, eu fico lá 1 horinha na experiência, e no finalzinho, para mim, pelo menos, no finalzinho, nos últimos 10 minutos, pluf, vem resposta de alguma coisa do nada. Vem o pensamento, vem uma ideia, vem uma solução, e eu, caramba, estava na minha cara e isso eu não percebia. E a Flutuar consegue trazer para mim isso. Então, eu super indico, adoro, recomendo para todo mundo. Então, e lá tem espaço para tomar banho, se organizar, porque você fica molhado lá, né? Então você toma outro banho, você entra lá, antes toma um banho, depois eles higienizam novamente todo o espaço, você toma outro banho quando sai, que está todo salgado, né? Tem secador de cabelo, tem desodorante, tem tudo lá, você não precisa levar, vai só você, não precisa levar nada. Eu levo biquíni porque eu filmo, né? Quando eu tô lá, tá para mostrar, fazer propaganda, porque eu adoro Flutuar,
mas você vai pelado mesmo, né? Toma lá um negócio pelado, depois bota sua roupinha, sai de boa, então você pode ir antes do trabalho, na hora do almoço, depois do trabalho, fica até a noite lá. Então é maravilhoso, super mega indico, amo a experiência e vale a pena. Vá para Flutuar, que tenho certeza que vocês vão amar. Depois comentem para mim, bota mensagem, Guta, foi no Flutuar, amei, ou então não gostei. Fala o que quiser que a gente ouve e vai ser feliz, trazendo paz, serenidade. Vou falar de subconsciente, vou trazer uma pessoa que de subconsciente a bicha entende, viu? Porque ela é hipnoterapeuta, sabe muito, muito. Seja muito bem-vinda, Dai. Prazer ter você aqui. Olá, prazer, Guta. Estou muito feliz de estar aqui também. Prazer aí estar com todos vocês e obrigada pelo convite. Ah, eu super animada para falar com a Dai, que ela é das minhas, né? Hipnóloga, e ela faz muito mais além do que eu faço, e ela sabe do babado fortemente aí, né, Dai? Vamos bater altos papos hoje. Muito feliz com sua Sim, presença. também. E me fala, começando, como foi o seu início na hipnose, na expansão de consciência? Conta pra gente como foi a sua experiência pessoal também, que eu gosto de falar de você também, da pessoa, né, que a gente tá batendo Uhum, papo. Fala um pouquinho como foi o seu início nesse despertar da sua vida. tá. Eu vim de uma família onde era uma família evangélica, então cresci nesse meio evangélico, indo todos os dias que tinha culto, eu estava lá na igreja, desde muito pequena participando de corais. Mas desde muito pequena eu também tinha muitas experiências diferentes, que eu colocava assim e guardava elas para mim. Tinha percepção de ter alguém por perto, tinha. É, eu saía do corpo muito pequena e ia até o teto e ficava presa no teto, desesperada, ia dormir na cama dos meus pais, porque isso acontecia quase toda noite, durante um bom período da minha infância. Ouvia e via coisas que não estavam ali, mas fui sempre guardando isso para mim. E quando eu dividia, eu ouvia da minha mãe que era só pedir para Deus para parar. Pede para parar, que Deus vai te atender. E eu passava noites assim, orando e pedindo para Deus para parar aquilo tudo. E em algum momento parou. Mas quando entrou a minha adolescência, isso tudo se abriu de forma muito intensa. Na minha adolescência, eu já estava morando em outra casa. Eu tenho mais 3 irmãs, que são mais velhas que eu. Éramos 3 adolescentes na mesma casa. E tinha muitos fenômenos paranormais na minha casa. Eu já cheguei a ouvir móveis arrastando, outras pessoas também ouviam esses móveis arrastando, principalmente quando a gente estava junto. Eu via nitidamente uma criança na nossa porta de vez em quando, via pessoas entrando, recebia informações, ouvia frases, sempre com um fundamento interessante, importante. E foi assim durante a minha adolescência inteira: luzes acendendo, apagando, rádio ligando, desligando, meus amigos ficavam desesperados. Meu namorado também já presenciou, que hoje é meu marido, já presenciou isso na minha casa. Mas a gente ria, a gente brincava e deixava isso para lá. Quando eu fiz 16 anos, 17, eu comecei a trabalhar num cybercafé. E eu ficava o dia inteiro no cybercafé pesquisando sobre casas assombradas, espíritos, e ficava fazendo análise de fotos antigas. Tinha muita curiosidade sobre esse tema, mas não era um tema aberto dentro da minha casa. Eu comecei a comprar livros escondidos da minha mãe, que depois, quando ela descobria, ela jogava fora, porque eram livros bem fora do que ela pregava para gente, sobre o que era o mundo, sobre o que era espiritualidade. E nisso foi passando os anos. Eu era aquela filha que tinha incenso em casa, muito adolescente, minha mãe pegava, escondia e jogava fora. E aí, quando eu fiz uns 18, 19 anos, a minha irmã, que é a minha irmã do meio, eu sou a irmã caçula, ela chegou e veio conversar comigo. Ela devia ter uns 22, 23.
perguntando se tinha alguma coisa que acontecia comigo de estranho. E ela, com muito cuidado, veio tentar ter essa conversa comigo. Ela, Dai, você vê espírito, vê alguma coisa diferente, acontece alguma coisa diferente. Nessa conversa eu fiquei muito assustada. E ainda fiquei meio em silêncio, ela percebeu e ela, não, eu estou perguntando porque isso acontece comigo desde sempre. E assim, algumas coisas a gente até levava para a igreja, levava para minha mãe, mas era sempre assim, são anjos, ou são demônios, ou pede para Deus que faça. E a minha irmã pegava e falava, olha, tem algumas coisas que eu não vejo como anjos ou demônios e queria conversar contigo sobre isso. O que, que acontece com você? E aí, nisso, a gente começou a conversar, o que, que acontece aqui, o que, que acontece ali. E aí, minha irmã pegou e tá bom. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta que eu não quero que você fique muito assustada com essa pergunta. Aí eu, tá. O que que é? Ela, você por acaso já teve alguma experiência onde você viu algum ET? E aí eu fiquei muito assustada, assim, na hora com a pergunta dela. E eu falei, já. E ela regalou o olho, assim, assustada. Ela, como assim já? Eu já. Aí ela, o que que aconteceu? E aí eu fui contar a história para ela que eu, quando adolescente, uma vez eu sonhei com dois ETs me pegando pelo braço, que hoje em dia eu não uso mais esse termo dentro dos atendimentos, hoje em dia a gente usa o termo não humanos, mas aqui vamos colocar ET, né? É. Que abrange tudo, que aí todo mundo entende do que se trata também. Não, E hoje em aí dia eu, já pergunta qual tipo? Era arturiano? Era Grey? Ou era um reptiliano, draconiano? Era que tipo depende muito também. Mas já vai mais exatamente, além. exatamente. Eram dois Greys me pegando pelo braço, só que dos Greys um pouco mais altos. E eu ficava muito assustada com aquilo e me debatia, falando que não. E um na frente me olhando fixamente. E eu acordei assustada com aquilo. Só que quando eu acordei assustada com aquilo, de madrugada, eu fiquei assustada e logo depois voltei a dormir. Quando eu acordei de manhã, os meus braços estavam com marcas de que alguém tinha realmente segurado os meus braços. E contei isso para minha irmã. Contei também uma outra história que eu, durante a adolescência, eu comecei a ter insônia e ficava até muito tarde para conseguir dormir. Eu conseguia dormir umas 4, 5 horas da manhã. E aí sempre via Jô Soares. Eu tinha televisão no meu quarto, então Ah, eu dormia também. sozinha, via muito Jô Soares. É. E aí eu vi uma entrevista de um abduzido no Jô Soares, contando a experiência dele. E aí eu vendo a entrevista dele, eu fiquei impressionada com a entrevista, tudo bem, e em algum momento consegui dormir. A minha câmera é do lado da janela, eu dormi e de repente eu acordei sentindo o meu corpo vibrar muito forte, ele começar a subir um pouco. E mesmo de olhos fechados, eu conseguia perceber uma claridade muito forte vindo do alto. Só que por mais que minha cama fosse do lado da janela, a minha cabeça não ficava embaixo da janela. Eu dormia com a cabeça virada para o outro lado. E eu achava aquela luz esquisita, porque eu não estava embaixo da janela. E eu via uma luz muito forte em cima de mim. E apaguei. E acordei no outro dia com a cabeça virada ao contrário. A minha cabeça estava virada embaixo da janela. E achei aquilo esquisito, mas vida que segue. E contei isso para minha irmã. Quando eu terminei de contar, minha irmã estava com o olho assim, desse tamanho, assustada, porque isso nunca foi um tema falado. E pegou e falou: eu também tenho experiências. E vou abrir aqui a experiência para vocês, porque a experiência dela já é uma experiência aberta, pública. A minha irmã, quando criança, viu o que na época foi dito para ela que eram anjos dentro do quarto. Ela tinha 5 anos, 4, 5 anos,
ela viu os tais anjos dentro do quarto e esses anjos brincavam comigo, bebê, no berço. E nessa conversa comigo, ela falou assim: Dai, eu tô tendo essa conversa com você porque lembra dos anjos que eu vi no seu berço quando eu tinha 4, 5 anos? Aí eu lembro. Ela, então, eu encontrei a imagem deles na internet e eles não são anjos. E aí foi quando ela me contou que era alguma espécie não humana que estavam ali comigo e que alguma coisa acontece tanto comigo quanto com ela desde muito pequena. E a gente, depois desse dia, guardou esse tema e fomos vivendo a nossa vida. Uma hora ou outra a gente conversava, de vez em quando ela tinha algum sonho e me contava, perguntando se tinha acontecido alguma coisa comigo, dentro desse mesmo contexto, mas comigo tinha realmente parado tudo. Até 2016, 17, eu comecei a entrar num burnout, eu trabalhava muito, 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 muito. E a minha irmã, ela, desde essa época dessa conversa comigo, ela começou um caminho de autoconhecimento muito forte. E aí, quando eu entrei no burnout, ela conversava muito comigo sobre isso, falando sobre expansão de consciência, falando sobre eu olhar um pouco mais para mim, falando sobre eu resgatar a minha essência. E começou a me apresentar mantras, que foi o que me ajudou muito a não piorar a situação, a eu não parar de vez. E continuava trabalhando e estava com um projeto de sair um pouco do meu trabalho, trabalhar com uma outra coisa dentro da mesma área, mas para eu não ter mais tanta carga, que eu trabalhava muito. E eu já estava pensando em ter filhos e estava querendo replanejar a minha vida, então vou fazer essa mudança. E já estava nesse processo de mudança, mudando o meu planejamento da minha carreira. Meu chefe já sabia desse planejamento, a empresa onde eu trabalhava ia fazer parte desse planejamento, e estava tudo certo, tudo fluindo, e a carga estava diminuindo. Mas aí, no início de 2018, a minha irmã começou a fazer um curso de Reconnective Healing, e ela começou a querer experienciar, fazendo as pessoas, e ela me chamava para fazer em mim. Quando ela fazia em mim, eu tinha muitos espasmos. E ela achava aquilo muito curioso, porque dentro do curso onde ela fez, tinha muitas pessoas e ninguém teve um espasmo tão forte quanto eu tinha. Os espasmos eram sempre muito sutis. E ela é pesquisadora, assim, na alma dela, é pesquisadora, então ela começou a achar aquilo incrível e anotava tudo e procurava tudo na internet, por que que aquilo acontecia comigo e tal. E cada vez que ela fazia mais Reconnective Healing, mais espasmos eu tinha. Ela não fez muitas sessões, acho que foram umas 3 sessões. Na quarta sessão, mais ou menos, uma amiga nossa, que também é paranormal, estava com a gente, e ela pegou e falou: Ah, Pri, já que você está pesquisando sobre, vamos filmar para ver o que acontece com a Dayana, porque vai que a gente capta alguma coisa na imagem, alguma coisa sobrenatural e tal. E aí ela decidiu filmar. Quando ela começou a filmar, começaram a vir muitos espasmos logo no início da experiência, e eu comecei a ter acesso a informações dentro de mim, sobre onde tinha bloqueios e desbloqueios dentro do meu corpo e dentro da minha mente. E cada vez que eu percebia algum bloqueio dentro do meu corpo, automaticamente o meu corpo tinha muito movimento involuntário naquele local. Por exemplo, bloqueio no pé esquerdo. E aí o meu pé se movimentava muito intensamente, poderia ficar 10 minutos com movimentos involuntários fortes e eu não sentia desconforto nem nada. Isso foi acontecendo, a sessão não durou muito, só que em algum momento eu tive uma descarga elétrica muito forte dentro de mim, no meu corpo todo,
que parecia que o meu corpo ia entrar em curto-circuito, assim. Eu entrei realmente, hoje em dia eu entendo, na época eu não entendia, eu entrei realmente em êxtase, e meu rosto era algo tão diferente de tudo que a gente tinha visto na época, que os músculos do meu rosto se movimentavam sozinho, músculos que a gente só movimenta quando movimenta a boca, eles tremiam e movimentavam, o meu rosto repuxava para trás, e o meu corpo se debatia todo. E aí eu vi uma luz no topo da minha cabeça. E aí eu comecei a entrar em um processo de muito amor, um amor que eu nunca acessei como eu acessei naquele momento, de um estado de graça que eu chorava muito, e o meu corpo ainda muito acelerado, o meu coração muito acelerado. E eu ouvi um pedaço de uma música do Renato Russo na minha cabeça, porque eu gostava muito de Renato Russo na época. E ele tinha muitas músicas que foram bem marcantes em momentos específicos da minha vida, e eu ouvi um pedaço dessa música. E aí acabou a experiência. Quando acabou, o meu corpo estava exausto, assim, exausto. E eu lembro que eu ainda comentei assim com a minha irmã, e na gravação tem falado isso, que eu falava assim, nossa, como isso cansa, o meu corpo está cansado. E fiquei meio assim, sem entender o que tinha acontecido. A minha irmã, que já estava nesse processo, entendeu mais ou menos o que tinha acontecido, ficou muito emocionada. E eu lembro que ela fala que nesse momento do êxtase muito forte, ela chegou a sentir medo por mim, porque realmente parecia que eu estava sendo eletrocutada, porque meus músculos todos se mexiam enlouquecidamente, e meu coração estava muito acelerado, minha respiração muito acelerada. E só que o meu mundo se transformou em outro a partir do momento que eu abri os olhos novamente. É algo meio que inexplicável, eu até me emociono falando disso, porque eu sinto que até as cores do mundo mudaram depois desse dia. A minha visão de mundo mudou completamente. Eu era muito irritada, muito amarga, eu trabalhava muito e exigia muito de mim, então eu exigia muito das equipes onde eu trabalhava. E eu comecei a perceber que nada daquilo fazia sentido. Nem a amargura, nem o excesso de tudo. E continuei vivendo a vida, mesmo tendo essa percepção de mundo totalmente diferente. Só que algumas coisas começaram a perder totalmente sentido para mim. E aí eu fui entrando em uma crise existencial, porque como assim? Eu trabalho num mundo onde na empresa onde eu trabalhava não tinha isso, tá? A gente era uma empresa bem familiar, bem amigável, mas o mundo corporativo que eu trabalhava era muito ruim para mim, sabe? De uma pessoa passar a perna na outra, e reconheço, eu também fiz isso nessa época, sabe? Eu estava muito envolvida nesse mundo, muito envolvida. E aí mudou completamente, eu comecei a perder o rumo até do projeto que eu estava fazendo, que estava prestes a concluir, eu estava prestes a sair da empresa onde eu trabalhava para poder fazer esse novo projeto. E como assim? Não faz mais sentido. Eu saí da empresa onde eu trabalhava, já estava com os novos contratos já na minha mão, e eu olhava para aqueles contratos e eu chorava horrores, porque não fazia nenhum sentido na minha cabeça. Eu não sabia o que fazer com aquilo. E assim, o que fazer também com o que eu vendi para essas pessoas, que eu ia fazer para essas pessoas e agora deixar elas na mão do nada. E também para onde eu vou, o que eu faço. E a minha irmã, muito preocupada comigo, porque eu fui me fechando dentro disso, ela um dia me ligou do nada e
Eu juro que eu não queria atender ela. Eu rejeitei todas as ligações. Ela ligou para minha mãe para conseguir fazer minha mãe chegar perto de mim para eu conseguir falar com ela. E ela me ligou e falou assim: Dai, o que você vai fazer esse final de semana? Eu, vou trabalhar. Aí ela, não, você não vai trabalhar, não. Você vai num curso de hipnose comigo. E assim, eu caí na gargalhada na hora que eu falei assim: hipnose? Da onde você tirou isso? Que eu vou fazer curso de hipnose? Ela, eu vou fazer um curso esse final de semana de hipnose e você vai comigo. Aí, na época, eu ainda falei assim, para tentar deschavar ela de vez. Eu nem tenho dinheiro para fazer curso de hipnose, não vou fazer. Ela, não, já tá pago. Eu só quero os seus dados e você vai comigo. E eu lembro que eu fiquei assim, o que eu vou dizer de desculpa para ela? Porque outra desculpa para eu dar. E aí ela pegou, acabou me convencendo, porque eu não tinha para onde fugir. E 2 dias depois eu fui fazer o curso de hipnose e me apaixonei. Assim, eu me apaixonei de uma forma que eu não conseguia explicar o porquê dessa paixão. Eu achava tudo muito incrível. Até as brincadeiras, e eu ainda acho, tá? Eu sou muito tiete de hipnose, muito. Eu acho que é um mecanismo muito interessante que a gente tem dentro da gente para fazer inúmeras coisas. E aí fiquei muito apaixonada pela hipnose. E depois do fim do curso, eu conversei com a minha irmã e com o meu cunhado, que também está nesse caminho há muitos anos, e perguntei para eles o que eles achavam de eu largar tudo e trabalhar com hipnose. E eles foram uns amores, assim, super me apoiaram, me mostraram caminhos onde eu poderia conseguir conquistar uma profissão com isso. E eu ainda estava na casa dela, liguei para o meu marido, conversei com ele sobre tudo e ele também super me apoiou. E aí fui ligar para o meu ex-chefe que ainda estava me aguardando para poder fazer o tal projeto. E lindamente ele também super me apoiou. Ele Dai, alguns anos a gente já vê que você não está satisfeita, a gente entende que você é uma boa profissional, que a gente precisa de você, mas realmente como amigo, porque além de meu chefe, ele é meu amigo há muitos anos, a gente já trabalhou junto em outra empresa, eu acho interessante você seguir por esse caminho sim, se está te fazendo feliz. E aí eu fui. E é uma coisa que eu não sinto vontade, pelo menos até hoje, de abandonar e mudar de caminho, sabe? É algo que me inspira todos os dias a estudar cada vez mais, a me dedicar cada vez mais. Fiquei o primeiro ano todo focado em estudos e fazendo trabalho voluntário. Participei de uma fundação de crianças especiais, onde eu atendia junto com a equipe, auxiliando as famílias das crianças que eram atendidas ali, que foi, nossa, uma escola para mim. Realmente aprendi muito ali. E comecei a trabalhar. E aí um dia minha irmã chegou para mim, Dai, eu conhecia pela internet uma senhorinha chamada Gilda Moura. E ela vai se apresentar numa palestra na Casa de Padre Pio, que é uma casa espírita que tem aqui no Rio. Ela vai fazer uma palestra lá e eu estou pensando da gente ir lá para marcar uma regressão com ela, para a gente ir ver o que aconteceu ali no berço, quando você era bebê e eu era criança. E a gente foi. E aí, quando chegou lá, a Gilda propôs para a gente acabar fazendo o curso dela, porque a gente já estava nessa caminhada há muito tempo, de expansão de consciência, eu com a minha carreira, Gilda, olha, eu tenho um curso de formação que vai acontecer mês que vem em São Paulo. E ele vai durar alguns meses. Se eu não me engano, foram 7 ou 8 meses. E aí vocês, se quiserem fazer, façam. E fui. Fiz o curso, a formação. No meio do curso, começaram a aparecer pessoas que
chegavam para mim e falavam assim, Dai, eu não, pessoas que já faziam hipnose comigo já há algum tempo começaram a aparecer assim. Então, eu tenho uma coisa que eu nunca contei para ninguém e que eu não sei porque eu estou começando a sentir vontade de contar para você. E aí ela acabava contando que ela teve algum contato em algum momento da vida. Ou, Dai, eu não posso olhar para o céu, que eu sinto uma saudade muito forte de algum lugar que eu não sei qual é. Eu lembro de uma que falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falava assim, eu peço a Deus todos os dias para eu não ver uma nave, porque eu acho que se eu ver, eu vou entrar em depressão. E eu falava assim, nossa, mas por que que você vai entrar em depressão? Aí ela, porque eu vou ter certeza de que eles me deixaram aqui. Hum. É. Não, o pessoal fala, ai, quando chegar a nave, sai correndo. Eu digo, oxe, eu vou dizer, me leva, voltar para Sim, casa. Na hora, leva eu, exatamente, joga a exatamente. luz. Por isso que eu lembro muito claramente ela falando disso, sabe? E ela falando com muita preocupação sobre isso, dela acabar entrando realmente em uma depressão. E aí eu comecei a entender que esse curso que eu estava fazendo com a Gilda era um curso para eu trilhar esse caminho, de auxiliar essas pessoas que passam por essas experiências. Não somente a experiência de contato e abdução, mas também a experiência de expansão da consciência. Porque a experiência de expansão da consciência ela é muito boa, ela é maravilhosa. Só que, dependendo do movimento que acontece, ela pode trazer, naquele momento da vida da pessoa, alguns probleminhas. Por exemplo, o meu, que aconteceu naquele período onde eu fiquei tendo uma crise existencial muito forte. E eu não sei se eu não encontrasse a hipnose rapidamente, até que profundidade eu entraria naquilo. Porque eu já estava num ponto que eu não queria sair de casa, eu estava em desespero, sem saber o que fazer. Total desespero. E eu realmente não via sentido em quase nada do que eu fazia. E como É, eu tô rindo reconstruir uma... aqui, que eu tô rindo porque eu tô nessa fase, né? Eu trabalho em coisa bem Matrix, bem, né, enfim, e que eu gosto, que eu adoro também, mas o processo de expansão de consciência, desenvolvi o canal, que eu digo, caramba, é tanta informação que eu não posso guardar para mim sozinha, não. Vamos fazer um podcast, alguma coisa para trazer informação, para passar adiante. E quanto mais eu converso com pessoas, mais eu aprendo também, mais expando minha consciência, mais cursos eu faço, mais libertações e quebra de padrão, e karma, e mazela, e chip, e os cambal, a gente vai tirando tudo. E a gente vai pensando, cara, pode levar, né? Pode me levar, que é tudo certo, até prefiro. Talvez por isso que eu pedi para ser levada desde criança. Me leva, desde que eu nasci, por favor, me pega de volta. Ai, Jesus. Mas a gente está aqui e tem que ficar, né? Até alguém querer levar. Então, estamos policiando, Exatamente. tentando viver equilíbrio, né? E não endoidando, né? Que também é muito bom Uhum, não enlouquecer, porque não adianta. uhum, exatamente. E dependendo da abertura que a pessoa tem, ela realmente pode ter uma expansão muito forte, muito intensa e abrir muita coisa onde ela acaba perdendo o domínio. Ela não tem, na verdade, porque é algo novo para ela, não tem o domínio sobre isso. Sabe? Por exemplo, quando eu tive essa experiência do êxtase, até eu conhecer a Gilda, eu não entendi o que era. Que foi um processo de subida de energia da Kundalini. Eu não entendia, eu não sabia o porquê que aquilo tudo estava acontecendo. Eu não podia entrar em estado alterado de consciência, que eu ficava ainda com alguns espasmos. Muitas aberturas começaram a ter para muita coisa. E eu só comecei realmente a entender quando eu entrei para o curso dela, porque a minha irmã tentava me auxiliar em muita coisa, mas também muita coisa ela não sabia o que fazer ou por que caminho seguir, porque era novo para ela também. Ela sabia o que era a Kundalini, mas até que ponto tudo isso que aconteceu realmente é. Como que liga os pontos? E a gente só conseguiu ligar depois desse dia. E aí, com essa expansão de consciência, muitas coisas paranormais que estavam escondidas ali da adolescência, porque minha vida automática começou a acontecer,
Porque quando a gente fica no automatismo, a gente fica muito aterrado. Então, as nossas experiências, elas vão sendo abafadas por isso. Sabe? Esse movimento, no meu entendimento, tá, gente? É realmente um movimento que acontece dentro da nossa sociedade para a gente também deixar isso tudo bem abafado, né, dentro da gente, porque são habilidades que a gente tem. E habilidades que podem ajudar muitas pessoas. E quando eu falo ajudar muitas pessoas, não é só ajudar no âmbito da terapia, no âmbito do conhecimento, mas auxiliar dentro do nosso dia a dia, sabe? Tem uma sériezinha de terror que eu acho sensacional, que fala exatamente sobre isso, sobre paranormal. Um dos temas, né? São paranormais que usam suas habilidades dentro do dia a dia. E uma habilidade que eu achei sensacional dessa série é de uma moça que ela acessa as informações através do toque. Então, tudo que ela toca, ela acessa. E, gente, eu conheço muita gente que é assim, que nesse meio, conhecendo todos os paranormais que existem. Conheço uma galera, tem um monte que faz isso. Tem uma galera. E a profissão da pessoa que faz isso é detetive. E olha que sensacional, como dentro da série é abordado. Ela é uma detetive de sucesso, porque quando ela faz uma investigação, ela toca nas coisas e sabe tudo o que aconteceu ali. E por que eu quero trazer isso aqui? E por que é uma fala que eu tenho em vários lugares? Porque a gente tem que ter um entendimento e clareza de que as nossas habilidades são para o nosso dia a dia também, são para casar com as nossas profissões, são para casar com as nossas relações, sabe? Para a gente abrir o leque de possibilidades sobre isso. Assim como um matemático muito habilidoso vai usar essa matemática, essa habilidade para matemática em todos os ambientes, a leitura também você pode usar em todos os ambientes, dentro do que for necessário para você utilizar. Seja a sua profissão, seja algum trabalho mediúnico, um trabalho de cura, onde você identifica onde tem um problema na saúde da pessoa. Então, existe muitas possibilidades por aí. Ou até mesmo, eu tenho uma cliente que ela é sensacional, que ela é agente bancária. E ela tem essa habilidade. E ela usa essa habilidade a favor dela, do toque, para ela entender o quanto a pessoa está mentindo ou não ali dentro do que ela está trazendo para o banco. Dentro da questão de, eu estou fazendo um empréstimo para ajudar minha família, para isso, para aquilo, ou eu estou fazendo um empréstimo para eu não pagar mesmo e deixar para lá, ou para alguma coisa que realmente não é necessária, ou ela encontra um caminho melhor para esse dinheiro, que ela fala bem disso. Eu consigo ajudar a entender as questões da pessoa e mostrar para ela um investimento melhor para esse dinheiro. Se ela tem um problema familiar, se o ideal é esse dinheiro ir para esse caminho, se o ideal é esse dinheiro ir para outro, porque ela consegue fazer esse acesso. E ela consegue encaixar isso dentro do trabalho dela. Então, isso também é uma das coisas que, dentro do meu trabalho, eu vou ajudando a pessoa a entender o que ela pode fazer ou não, ou que dentro da própria profissão dela, ela ainda não está encaixando isso de alguma maneira e acaba sentindo aquela angústia, aquele desconforto de, eu não estou fazendo o caminho que eu deveria fazer. E às vezes o caminho é só esse ajuste de o que eu já tenho aqui que está latente dentro de mim, dentro de algo que eu já faço e faço com muita alegria. Então, esse processo também é um processo bem interessante da gente observar, da gente casar, da gente alinhar. Isso você falar é interessante, porque as pessoas criam um mistério muito grande, uma coisa muito sobrenatural, quando deveria ser uma coisa da normalidade, né? Eu faço o curso de mediunidade com umas amigas também, e, quer dizer, tem um grupo de amigos que também fazem parte desses cursos, e a gente lá testa habilidades psíquicas, telepatia, telecinese, mexer coisa, ler pensamento do outro, adivinhar o que está escrito, que o negócio está de costa. E
cada um tem uma habilidade melhor que o... Assim, geralmente induz mais uma coisa ou outra, enfim, cada um tem sua habilidade mais aguçada e a gente vai exercitando, para aquilo ali melhorar, evoluir. E fica a gente brincando de X-Men, né? Vamos brincar de X-Men e tal. Só que aquela coisa e a gente leva de boaça, porque a gente faz... Mas tem gente que faz, nossa, paranormal, tem todo um... Não, gente, é normal, todo mundo é médium. É só porque você não está se deixando, dando voz para algo que está dentro de você. Tem gente que tem super habilidade psíquica, só que não posso fazer porque é estranho, é confuso. Se é estranho, estuda sobre o assunto para ele deixar de ser estranho. Né? Não, isso é coisa paranormal. E por quê? Não é paranormal, é normal, não é? Tanto eu brinco, o programa, né, o Paranormal Experience, a gente brinca com os meninos, que eu digo, daqui a pouco vai ser normal experience, não é mais paranormal experience, porque essas coisas são, cada vez mais que a gente estuda, a gente vê, diz, cara, é tão normal isso, não é paranormal. Deveria ser visto como habilidades psíquicas normais, a gente está usando só um pouco mais do cérebro, o cérebro a gente usa 8%, está usando, sei lá, 10, 12, né, algumas pessoas. Então, pronto, se está usando um pouco mais do cérebro, ela está estudando e conseguindo se habilitar para usar um pouco mais do cérebro que todo mundo tem. Todo mundo pode. Sim. É só fazendo esforcinho. Tem pessoas que já nascem com aquilo e tem pessoas que, né, se esforçam, fazem estudos, se exercitam e desenvolvem aquilo. E tá tudo certo. É normal ser paranormal. E, Guta, vou te falar duas coisas que são bem legais. Uma é que, hoje em dia, aonde eu vou, eu falo sobre o que eu trabalho, sem problema nenhum. Assim, você trabalha com o quê? Eu sou hipnoterapeuta. E se a pessoa começar a entrar nesse assunto sobre o meu trabalho, eu falo livremente que o meu público são pessoas que têm habilidades extrasensoriais, que são as habilidades mediúnicas, paranormais, e pessoas que passam por contato e abdução. Assim, onde Cara for. de paisagem, plena. Porque para mim isso é normal, sabe? Eu vou chegar nesse nível de plenitude, né? Eu ainda falo em off. Eu passei um tempo em off aqui com a Dai contando meus babados. Não foi? Depois eu conto meus babados publicamente, por enquanto, deixa em off, Dai. Vou estar aqui aplaudindo você de pé quando contar. Tiver corajosa de contar todas as coisas. Isso aí. E é interessante porque, assim, eu falo em festa de 15 anos, eu falo no barzinho dos amigos do meu marido, eu falo onde for. E o meu marido, ele não tem interesse nenhum sobre esse tema. Ele morre de medo, então não tem interesse nenhum sobre esse tema. Que legal. E, assim, legal porque, assim, ele fica de boa, né? Fica. Eu falo sobre, ele morre de rir, acha engraçado e tal. E é engraçado quando eu tô na roda de amigos dele, que sempre é na roda de amigos dele que me pergunta, porque os meus já sabem, porque é aberto. E eu respondo. E fica assim, todo mundo, todos os assuntos param e fica todo mundo me olhando. E aí começam várias perguntas. E eu amo o meu trabalho. Eu respondo assim, com o maior carinho. Quem for falar comigo sobre hipnose, então, se for hipnose, então eu fico 3 dias falando tranquilamente sobre. É uma coisa que eu sou apaixonada. E aí começam as perguntas e tal, e é engraçado que meu marido também fica, pronto, entrou nesse assunto, agora vamos ficar 1 hora aqui falando desse assunto, que gera muita curiosidade. E é interessante porque dois fenômenos acontecem, todas as vezes. O primeiro é, sempre quando termina o assunto, alguém me puxa no canto para contar alguma coisa. Sempre. E outra coisa, sempre que acontece alguma coisa que é anunciado, que fica em pauta para o mundo, os amigos do meu marido mandam para ele e falam, manda isso para a Dayana e vê se isso é verdade, por favor, porque está acontecendo isso no mundo. E eu viu nave não sei aonde, pergunta a ela se são os amigos dela. Aí, vira e mexe, meu marido fica, olha, meu amigo viu um vídeo de tal coisa, pediu para eu te mandar, para você ver se é verdade. Olha, tem uma entrevista de fulano que meu amigo me mandou, pediu para eu te mandar, e pediu para você analisar e mandar a resposta para ele. Então, a gente acaba virando referência num assunto que não pode ser falado em qualquer ambiente. Isso eu acho muito interessante acontecer.
E uma outra coisa que é interessante é que tem uma pesquisa que foi feita, eu não lembro que ano, acho que tem 10 anos, se eu não me engano. Eu tenho o paper aqui, até te mando depois, Guta. E o que eles... Foi uma pesquisa feita aqui no Brasil para poder saber se as pessoas aqui no Brasil têm experiências anômalas, que a gente chama, né? Experiências extraordinárias. E dentre aquele número de pessoas, que foi mais de 1.000 pessoas, 92% disseram que já tiveram alguma experiência. Olha, é que o povo E tem se não... vergonha. E, Guta, se 92 pessoas, dentro de uma pesquisa, dizem que tem uma experiência, significa que o normal é você ter experiências. É. Porque 8% é um número muito baixo. Muito baixo. E dentre essas 92%, 45% dizem que é recorrente, que não foi uma experiência única, uma experiência que tem constantemente. Então, é algo muito comum, muito comum. Brinco com os meus amigos que eu não admito uma pessoa que nunca viu um vulto. Que para ser meu amigo, pelo menos ter visto um vulto. Ou sentido o vulto. Porque é muito natural nosso ter essas percepções extrasensoriais afloradas e esses movimentos acontecerem. É claro que a gente está falando de um país que esse tema é mais aberto, então isso também pode ter influência, porque a gente é de um país onde a espiritualidade como religião, né, vamos botar assim, é aberta, e dentre todas as religiões que tem no Brasil, elas têm um lado onde fala sobre isso. Por exemplo, a minha mãe tem habilidades extrasensoriais. E eu e minha irmã só descobrimos isso quando a gente começou a se abrir realmente para esse mundo, quando eu expandi a consciência e começamos a contar para ela. E aí ela começou a contar para a gente tudo o que acontecia com ela. E a fala dela foi que ela foi para a igreja evangélica porque ela chegou num ponto da vida dela onde ela não tinha resposta para as coisas que aconteciam com ela. E a minha mãe tem precognição, ela sai do corpo, ela faz bilocação, ela faz muita coisa. E por isso ela foi parar na igreja evangélica, porque dentro da igreja evangélica pentecostal tinha explicações para as experiências dela. Olha. Então, dentro das religiões, tem explicações sobre esses fenômenos, claro, dentro das religiões, dentro dos dogmas, dentro daquilo que é fechado ali. Venhamos e convenhamos, tem, mas tem. Então, esse tema é um tema para ser aberto para todo mundo, sabe? Para a gente discutir mais, para a gente falar mais sobre ele. Tudo que eu falo para minha mãe sobre habilidades que eu e minha irmã temos, ela fala a mesma coisa, ainda fala assim, dentro da igreja evangélica o nome disso é isso. Ou seja, dentro da religião dela tem explicação para aquilo. E é falado com naturalidade sobre isso. Até brinco que a minha mãe era a senhora da revelação, meus amigos morriam de medo dela. Porque falavam que ela ia descobrir as bobagens que eles faziam e ia contar para os pais. Exatamente. E aí, hoje em dia, eu e minha irmã entendemos o que acontecia com a minha mãe, quando ela, do nada, falava, sai daqui, eu não permito você na minha casa. E a gente achava que ela estava expulsando os nossos amigos, ou até a gente, não era. Era um espírito que ela via tentando entrar na casa e ela acabava expulsando. E a minha mãe falava assim, fica tranquilo que não é com vocês não, mas a gente não entendia o que era. E hoje em dia a gente entende. Não era um assunto falado por ela abertamente, o que ela viu, o que ela não via. Hoje em dia que ela fala. Dentro da religião dela, sempre. Dentro da interpretação que ela tem dentro da religião dela. E se é confortável para ela, sendo dessa forma, ótimo. Que é importante a gente entender isso também, né? Que a gente não pode colocar dentro, querer que as pessoas estejam fora das bolhas e acabar criando uma bolha também.
É importante entender que esse processo de expansão de consciência para cada um acontece de uma maneira diferente. Se para uma pessoa é interessante ela permanecer dentro de uma religião, tudo bem ela permanecer dentro de uma religião, que ela seja acolhida, que ela seja entendida, que ela seja percebida como um ser que ela é. Eu atendo pessoas que são extremamente religiosas e têm contato e abdução, e dentro da religião delas, elas conseguem achar explicações para isso. Então, assim, isso também é um tema que a gente tem que perceber que cada serzinho que nós somos, vamos caminhar de formas diferentes e está tudo certo. O importante é a gente caminhar. O importante é a gente não parar como humanidade. O importante é que a gente avance cada vez mais, cada um de sua maneira, mas avance cada vez mais. E se abra para o que tem de novo, né? Para que a gente expanda cada vez mais também. Mas eu gosto de trazer também porque um pouquinho desse olhar para a gente também acabar não se perdendo e acabar achando que só existe um caminho. E aí acabar entrando em um dogma também que só existe um caminho. O caminho, ele é amplo dentro da expansão de consciência, ele é aberto. Ele pode acontecer de várias maneiras diferentes. Tem gente que expande a consciência caindo de bunda no chão. E aí? Bateu o corpo no chão, subiu a Kundalini, expandiu a consciência. Então, é muito importante a gente ter esse olhar também. É um olhar de respeito, né? Também ao outro ser humano. Às vezes a gente fica revoltado, dogma religioso. Eu, às vezes, confesso que eu sou meio revoltada, assim, com muitas religiões que tem vários dogmas. Aí eu digo, tá botando crença limitante na cabeça da pessoa, lá, lá, lá. Já fico naquela, sabe, preocupada tal. E agora esse mundo da Matrix que fica dominando o mundo, não pode dominar, tem que deixar a pessoa expandir e tal. Mas, assim, essa minha mini revolta não vai resolver nada, então eu tenho que relaxar e respeitar. Digo, pronto, tá cada um no seu processo, tá lá na religião porque quer, acredita nas coisas limitadas porque quer. Se quiser expandir e buscar outra informação, vai também. Se não quiser, também tá tudo certo. Eu tenho que pensar em mim e pronto, e respeitar os outros. E o tal do respeito, não, respeitar é o respeito, mas, assim, às vezes eu fico meio que revoltada com crenças, assim, que as pessoas botam e é esse ponto. Por que esse ponto? Abre a cabeça, olha outro lado, pode não ser esse ponto. Como você falou, às vezes a pessoa expande tanto, que acha que só aquele pensamento que ele tem é o único verdadeiro. Também não pode ser assim. Eu tenho certa expansão de que eu acredito certamente numa coisa, mas eu já cheguei a pensar, poxa, eu não posso só fechar o pensamento para isso, porque tem tantas outras coisas também, eu tenho que estar aberta, né? A outros pensadores, outras pessoas que eu também acredito que falam pela luz e tudo mais. E tentar me conectar com o meu eu, com minha egrégora e pedir meu interior, né? Que está lá no meu subconsciente escondido, que me informe coisas, que me ajude a expandir, que também tem muito isso, né? A gente saber voltar para si próprio e o seu silêncio, que a gente mesmo tem nossas verdades, né? Não precisa só buscar lá fora. Exatamente. O que você trouxe é muito pertinente. A gente, quando expande a consciência, um dos sentimentos, para quem cresceu dentro de uma religião, um dos maiores sentimentos que se tem pela religião é a revolta. É uma sensação de que você foi enganado. E aí, naturalmente, a gente começa a ter uma repulsa pelas religiões. Porque vem esse sentimento de justiça, de como assim? O mundo funciona dessa maneira, mas eu entendia o mundo de outra, foi me ensinado o mundo de outra. Como assim não são anjos e demônios? Como assim tem muito mais do que isso? Muito além do que isso. E é super natural isso acontecer. E é um processo, efetivamente, assim como aconteceu com você. É entender que, tudo bem, eu estou revoltada, é isso mesmo, o meu caminho não é por esse caminho, e que existem pessoas que precisam passar por esse caminho, e tá tudo bem, cada um vai funcionar de uma maneira diferente, cada um vai chegar lá de uma maneira diferente, e não existe um caminho certo para que a gente consiga conquistar essa tal iluminação que naturalmente a gente vai caminhando para poder chegar a ela em algum momento, seja nessa vida, seja em outra, mas que é um processo natural nosso, da nossa essência, e caminhando por essa estrada.
mas é uma estrada que para cada um vai ser de uma forma diferente. É entender e alinhar isso com a gente, é um processo. E o conhecimento liberta, né? Você falou, né? Eu tenho falado também a parte do estudar, do buscar informação, ter várias fontes diferentes para você ter informações diferentes, e aí você tem sua própria interpretação daquilo, você raciocina o que você acredita ou não daquele processo. E essa é a parte linda, né? Do seu despertar, da sua expansão de consciência individual e que pode ser cada vez melhor. E a hipnose é uma ferramenta sensacional, né, que nós amamos, que pode revelar muita coisa, pode trazer muita resposta e esclarecer muitas dúvidas das pessoas também. Maravilhoso. Sim, porque através da hipnose a gente consegue resgatar essas memórias, por exemplo, de contato, de abdução, a gente resgata essas memórias de uma maneira não sugestionável, isso é importante pontuar, quando a gente trabalha com acesso de memória, de expansão de consciência, de contato, de abdução, a gente não pode sugestionar a pessoa para ela não acabar criando uma fantasia sobre aquilo e acabar. A pessoa pode até ser uma contatada ou abduzida, mas acaba não conseguindo entrar na memória em si, porque está sendo sugestionado e indo por outro caminho. E esse trabalho interno, né, que é um trabalho também de expansão de consciência, porque a expansão de consciência, ela sempre parte de dentro para fora. A gente olha primeiro para dentro da gente, para a gente ter a compreensão do mundo. Então, esse caminho é importante também. A hipnose, para mim, é uma ferramenta assim sensacional. Eu realmente sou tiete de hipnose. Eu tenho várias outras técnicas, mas todas elas eu consigo encaixar dentro da hipnose, porque para mim é algo que a gente tem, todo mundo tem acesso, todo mundo consegue fazer, todo mundo entendendo bem como funciona, vai conseguir fazer esse processo de auto-hipnose, de hipnose. Então, a gente tem que aproveitar essa ferramenta que está à nossa disposição. Perfeito, Day. Amei nosso bate-papo. Eu Com também. certeza, vamos prolongar essa conversa aí offline, depois a gente chama de novo Vamos. online, marca outra vez. Deixa para o pessoal o seu contato, rede social que você quiser deixar aí para as pessoas entrarem em contato com você. Tudo que você falar eu vou colocar na descrição do vídeo, mas quem Tá estiver ok, ouvindo na rádio, já anota aí. tá ótimo. O meu Instagram é @eu.dianaleite. Eu tenho também meu perfil dentro da plataforma do Instituto Gilda Moura, que eu sou terapeuta do Instituto Gilda Moura, que é institutogildamoura.org. Eu tenho também meu site, que é dianaleite.com, onde você também tem mais informações sobre o meu trabalho, sobre mim. E tem meu WhatsApp, que é por onde eu entro mais em contato com todo mundo para poder agendar, passar mais informações, que é DDD 21, o número é 994804366. E aí me manda um oi que a gente bate um papo e vamos caminhar aí junto nesse processo. Obrigada, Day, amei. Um Eu beijo também amei grande. esse nosso papo. Obrigada, gente. Até a próxima.